Pode começar. Bem, eu sou Jorge Luiz Thomas de Oliveira, sou de família ferroviária. Meus familiares vieram para Santa Rosa quando veio a aviação férrea. Vieram morar no bairro Cruzeiro. Nasci e me criei no bairro Cruzeiro. Sou casado, tenho 3 filhos. E no ano de 77, o então prefeito Antônio Carlos Borges e o secretário da Cultura, Gerson Silveira, me convidaram para que eu pudesse montar uma escola de samba aqui em Santa Rosa. E aí nós montamos a escola de samba Bambas da Vila, que começou na Vila Wilkelman, hoje. Antes era a Vila Americana, na casa das minhas bisavós e avós. Dali nós trabalhamos para que pudesse ser realizado o primeiro carnaval de rua do município de Santa Rosa. Nesse período, a gente montou a escola com um samba enredo falando sobre o Himalaia, especialmente sobre o povo que tem uma menina que comanda a comunidade e que, depois de pesquisarmos muito, nós montamos então a escola com esse tema, falando desse povo tibetano. Daí no outro ano, nós viemos para o bairro Cruzeiro. O meu tio, Inácio Tomás, ele era o econômico do Clube Operário em Cruzeiro, que hoje já não existe mais. E aí ele então pediu para que eu montasse a escola aqui em Cruzeiro, para ser uma escola de Cruzeiro para os desfiles dos carnavais. E aí então, nos anos em que o prefeito Antônio Carlos Borges dirigiu a cidade, teve os carnavais. Depois deu uma parada, como aqui, geralmente os carnavais são de acordo com os secretários de turismo. Se o secretário de turismo gosta, sai carnaval. Se ele não gosta, não sai carnaval. E aí depois voltou-se a fazer outros carnavais, da qual aí então nós passamos a ter outros nomes
da escola, deixando de ser os bambas da vila, para sermos os imperadores do samba. E aqui, no bairro Cruzeiro, nós tínhamos a escola de samba Os Caminhos do Carnaval, através desse clube, em que nós fizemos 3 anos de carnaval, enquanto esse tio trabalhou, foi ecônomo desse clube. O carnaval, para muita gente, talvez seja algo, como assim, fácil. Mas, na verdade, ele é bem mais trabalhoso. E aí é que entra um grande trabalho, que é, primeiro, descobrir a história. Todos os temas das escolas de samba tem que ter uma história, tem que ter um tema com uma história. Então, se nós vamos falarmos da história do Brasil, nós temos que estudar toda a história do Brasil, para que depois nós possamos contar essa história do Brasil em forma de como se fosse um teatro, montar os personagens para que a história possa ser contada. Então vai desde de sabermos o que esse povo fazia, como ele vivia, o que ele mostrava ou estudava ou praticava como religiosidade, como cultura, como trabalho. Então, este é o trabalho profundo, que vai além demais. E outro é que, para que eu possa contar essa história do Brasil, eu preciso fazer uma canção que conte exatamente tudo aquilo que eu vou falar do Brasil, dessa história. Então o canto, a poesia tem que falar de tudo, de todo o que esse povo possui e o que esse povo tem para si. Então, fazermos um carnaval necessita-se muito de um programa e um trabalho muito grande, que é fazer com que toda essa história possa aparecer de forma que alguém totalmente desconhecido possa olhar e ver que história está sendo contada e como ela está sendo apresentada. Então o carnaval é uma grande cultura, só que na nossa cidade ainda não conseguiu se tornar algo que pudesse viver e para mostrar sempre. Aqui, por exemplo, temos a Sociedade Carnavalesca Turma do Alambique, que nos últimos anos ele tem trabalhado muito em cima da história, de contar a história da soja, contar a história de Santa Rosa, contar histórias das coisas que possui Santa Rosa. Então, isto
exige um conhecimento, um aprendizado da história e de tudo que se acontece em relação àquilo de que se vai falar. Por exemplo, a soja, se falou desde o momento em que a soja foi trazida dos Estados Unidos, no primeiro estudo, no segundo estudo, já descobrimos que a soja veio da Índia, da China, para os Estados Unidos, para depois dos Estados Unidos vir para cá. Então são coisas que nem sempre a própria, digamos, FenaSoja, que fala da história da soja, muitas vezes eles até nem têm e nem conheceram a história da soja, tanto quanto a gente foi descobrindo através dos estudos necessários que foi feito para que se contasse essa história através dos carnaval, mostrando desde a sua origem até o momento em que ela está presente.